sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, nós podemos dizer que foi de uma só origem. Então, nós somos da origem de Adão, quando ele fala ali, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, nós podemos dizer que quando Adão morre, a Bíblia diz que os filhos de Adão foram divididos ali para eles frutificar e multiplicar. Vamos prosseguir. Introdução, palavra central. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos ver que o nosso Deus criou com propósito. Ele fala ali que Deus não criou o ser humano por mero acaso ou capricho. Deus não nos criou de forma aleatória, Ele criou com propósito. Nós fomos chamados à existência como resultado de um desígnio eterno da Santíssima Trindade. Então Deus, ao nos criar, Ele fala assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, eu vou criar o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele fala assim, ó, e o propósito de eu criar o homem à nossa imagem e a nossa semelhança é para que eles dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, ao contrário do evolucionismo, que vê o homem como um simples fenômeno biológico, mas o criacionismo bíblico mostra como a concretização da vontade de um Deus amoroso, sábio e justo. Então nós podemos ver ali que quando Deus criou o homem, Ele criou com um propósito, criou com a tarefa. Ele criou para que nós possamos governar sobre a terra. Amém? Vamos prosseguir. O objetivo da lição é descrever a oração no Pentateuco e nos livros proféticos e poéticos. Explicar o desenvolvimento da oração. Essa aqui já foi na aula passada que nós tivemos. O primeiro tópico: como o homem foi criado, a matéria-prima do homem. Então nós podemos ver aqui que o primeiro tópico diz assim: o homem é da terra e a terra é do homem. A este planeta estamos infinitamente ligados. Não podemos fugir a este solo, pois dele o Senhor nos chamou à vida e para ele haveremos de voltar. Então, o primeiro subtópico do tópico 1 diz assim: a matéria-prima do homem. Fala assim: Deus escolheu o pó da terra para modelar o homem. Meus irmãos, o pó da terra, quem é que gosta de pó, de poeira? É uma matéria que ninguém dá valor. Por quê? Porque incomoda, porque perturba. E Deus falou assim: olha, eu vou te criar, eu vou te modelar do meu jeito, que é para você perturbar os moradores da terra. Então, Deus nos criou, Deus nos modelou. Ele fala assim: olha, eu vou te modelar do meu jeito, eu vou te criar do meu jeito, eu vou te lapidar, te moldar. Ele poderia ter optado pelo ouro ou pelo mármore. Ele fala assim: olha, eu não vou te comparar com ouro ou com mármore, porque você para mim é mais precioso do que o ouro e do que o mármore. Porque o ouro, muitas das vezes as pessoas ali lapidam o ouro e colocam dentro da gaveta e fica esquecido. O que Deus está falando aqui: olha, eu não quero que você fique esquecido nessa terra. Eu vou te moldar, eu vou te fazer do meu jeito.
eu não quero que você fique de forma definitiva. Porque às vezes quando nós lapidamos o ouro ou a pedra, nós lapidamos ela de forma definitiva. E Deus fala assim, não, eu quero te modelar dia após dia. Eu quero te transformar dia após dia. Então, naquele mesmo momento, porém, o Senhor não tencionava fazer uma joia, nem talhar uma estátua. Olha, eu não quero fazer de você uma joia para ficar esquecida dentro de um cofre, dentro de uma gaveta. Eu não quero fazer você como uma estátua para ser adorado por homens, porque eu que sou adorador. Então, era o propósito, criar algo infinitamente mais precioso. Então, o propósito de Deus em criar o homem era infinitamente mais precioso. O ser humano, segundo a sua imagem e semelhança, ele fala assim, olha, eu vou te criar de forma infinita. E ele fala assim, olha, e você vai ser a minha imagem e a minha semelhança. Então o propósito, então o próprio Deus criou o homem, ele fala assim, ó, eu te criei com propósito para ser coroa da criação. Olha para você ver que lindo. E usou do pó da terra para criar-nos. Então ele fala assim, olha, o que é improvável para o homem é provável para mim. Aquilo que você não dá valor, eu vou dar valor, vai ser do pó da terra, pois nela viveremos e dela nos alimentamos. Então nós podemos ver que nenhum outro solo, a não ser a terra, serviria para dar-nos forma. Então Deus fala assim, olha, eu vou te criar da minha forma, do meu jeito, porque eu que faço, é eu que desfaço, é eu que te modelo, é eu que te purifico, é eu que te santifico. Eu quero te transformar, eu quero te moldar dia após dia. Bora para o segundo subtópico. O sopro divino, que diz assim, eu vou ler para nós ganharmos tempo, que diz assim, após formar o homem do pó da terra, e nele imprimir a sua imagem, sopra-lhe Deus as narinas, tornando alma vivente. Então, meus irmãos, no segundo subtópico aqui, ele fala assim, olha, após eu te formar do pó da terra, eu vou imprimir a minha imagem. Olha que lindo essa palavra. Eu vou imprimir a minha imagem. Que imagem é essa? A imagem de Deus. E vou soprar sobre as suas narinas, tornando alma vivente. Ele fala assim, na maneira espiritual, de modo espiritual. Ele fala assim, olha, eu vou soprar sobre suas narinas, sabe o quê? O fôlego de vida, o Espírito Santo de Deus. Eu vou soprar sobre as suas narinas aquilo que o homem não pode soprar. Eu vou soprar a pureza. Eu vou soprar sobre as suas narinas a fidelidade, o amor. Eu vou soprar em suas narinas aquilo que eu dei a vocês. É Deus falando assim, olha, eu dei o meu filho para morrer por vós, porque eu amo vocês. Então eu vou soprar sobre as suas narinas o fôlego de vida, para que vocês tornem a alma vivente. Então o Criador dispensou os cuidados paternos, de maneira que, embora pó e cinza, possuímos uma alma imortal, que um dia a ele tornará. Então ele fala assim, olha, do pó da terra, vocês vieram, mas para lá vocês vão voltar. Eu vou dispensar os cuidados paternos, porque o cuidado é meu, eu é que vou cuidar de vocês, porque um dia encontraremos. Então, então nós podemos dizer que nós fomos criados no tempo, mas no coração vai-nos a eternidade. Ele fala assim, olha, no coração de vocês habita a eternidade. Vamos prosseguir.
Vamos ler ali comigo. Adão, um ser imortal. Vamos todos juntos? No 1, 2, 3. Glória a Deus. Deus não criou o homem para que viesse a morrer. Pelo contrário, ele fez imortal. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ainda estariam vivos e nós não precisaríamos conviver com a morte. Então, meus irmãos, foi por causa do pecado de Adão e Eva que nós estamos aqui. Mas nós podemos ver aqui que nós fomos feitos de maneira imortal, porque nossa alma não morre, o nosso espírito não morre. Essa carne vai morrer, vai ficar aqui, mas a nossa alma não morre. Ele fala assim, olha, pelo contrário, ele fez imortal. Quem fez imortal? O nosso Deus. Então, se Adão e Eva não tivessem pecado, ainda estaríamos aqui. Então nós podemos dizer que por causa do pecado de Adão e Eva, nós existimos, meus irmãos, mas nós fomos feitos um ser imortal, porque um dia nós encontraremos com ele na glória. A missão do homem, vamos lá? Adão foi criado com uma tripla missão, de quê? Governar a terra, cultivar o solo de onde fora tomado, e especificamente para guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. Meus irmãos, nós fomos criados com uma missão específica aqui na terra. Que missão foi essa? Governar a terra e cultivar o solo de onde fora tomado, e especialmente guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. É algo muito forte essa passagem aqui. Como nós temos guardado o nosso jardim? O nosso jardim que representa, sabe o quê? O nosso corpo espiritual. Os nossos olhos faz parte do jardim de Deus. As nossas mãos faz parte do jardim de Deus. A nossa mente faz parte do jardim de Deus. Os nossos ouvidos faz parte do jardim de Deus. Será que nós temos guardado o nosso jardim que o Senhor plantou no Éden? Então, o trabalho, por conseguinte, já fazia parte da vida humana antes mesmo da queda. Então, a partir do Éden, o homem deveria estender a civilização até os confins do planeta. Olha para você ver. A partir do Éden, o homem deveria estender a civilização até os confins do planeta, para que o Senhor fosse magnificado eternamente por quem? Por seus filhos. Então, se nós não guardarmos o jardim de Deus, o jardim do Éden, que é o nosso corpo espiritual, como nós possamos magnificar o Senhor perante os seus filhos? Como nós venhamos falar do amor de Deus? Então, o que eu aprendo com essa palavra aqui, essa missão que Deus nos deu aqui, Ele quer o quê? Ele quer de nós pureza, Ele quer de nós santidade, Ele quer que nós guardamos o jardim de Deus, o jardim de Deus é o nosso corpo espiritual. Então ele falou assim, olha, guarda o jardim de Deus, guarda o teu corpo espiritual, com pureza, santificando, para que possamos magnificar o nome do Senhor. Então, que nós possamos guardar o jardim de Deus, que é o nosso corpo espiritual. Síntese do tópico 2, do tópico 1. O homem foi criado do pó da terra e recebeu de Deus o fôlego de vida. Segundo tópico, a criação da mulher, a solidão do homem. Para completar a felicidade,
Para completar a felicidade de Adão e por fim a sua solidão, Deus criou Eva, nossa mãe. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, quando Deus deu autoridade a Adão para colocar nome nos animais, nas aves do céu, eu vejo aqui Adão colocando o nome ali nos animais, e quando ele olha para ele, ele fala assim: olha, e eu? E a minha cara metade? E aí nós podemos dizer que foi aí que Deus deixou escrito em Gênesis 2,18, fala assim: olha, certamente não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então, nós podemos ver que aí Deus, na formação da mulher, simplesmente declarou esta frase: certamente eu sei que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então nós podemos ver, meus irmãos, que Deus fala assim: olha, eu vou procurar alguém para te auxiliar, Adão. Deus não criou ninguém para viver na solidão. A pior coisa do mundo é a solidão na vida do ser humano. Então Deus fala assim: olha, eu vou colocar uma mulher para edificar a tua casa, para te ajudar, para ser a sua auxiliadora. E ele fala assim: olha, eu vou também procurar que essa mulher seja uma mulher também edificadora. Ela vai edificar o teu lar. A Bíblia diz que em Provérbios 14:1 fala assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas próprias mãos. Então nós podemos dizer que Deus fez para Adão uma mulher auxiliadora e fez também uma mulher edificadora. E também fez uma mulher santificadora. Então nós podemos dizer que Deus procurou para ele assim: olha, vou arrumar para você uma mulher sincera, uma mulher que tem habilidades, Adão. Eu vou te arrumar uma mulher para ser a sua ajudadora. Eu não vou arrumar uma mulher para ser tua escrava, vou arrumar uma mulher para ser a sua auxiliadora, uma ajudadora, uma mulher idônea, uma mulher correta. Meus irmãos, imagina um homem cuidando de uma casa. Coloca um homem só cuidando de uma casa. E quando ele arruma uma mulher, você vai ver o toque que a mulher vai dar naquela casa. A perfeição que vai ser aquela casa. É outra coisa, meus irmãos. É outra coisa. Ele falou assim: eu vou arrumar para você, olha, uma ajudadora, uma mulher que vai te ajudar, que vai te auxiliar. E nós podemos dizer que Deus não arrumou qualquer pessoa para Adão. Ele arrumou uma pessoa idônea, uma pessoa correta, direita, honesta. Então a matriz da raça humana, enfim, estava completa. Agora o homem e a mulher haveriam de se propagar, multiplicar e espalhar por toda a terra. Eu disse: Adão, olha, já que eu arranjei para você, que eu arrumei essa mulher edificadora, santificadora para a tua vida, agora eu quero que você multiplique e espalhe sobre toda a terra. Então, Deus não criou a mulher com propósito para Adão. Tinha ali um fundamento. Vamos para o segundo tópico: a criação da mulher. A criação de Eva, Deus atuou como anestesista, cirurgião e geneticista. Anestesista, antes de tudo, Deus cede o homem para que este adormeça profundamente
Gênesis 2, 21. E assim o Senhor dá início, bem ali no Éden, a uma ciência que só viria a ser descoberta alguns milênios mais tarde. E que ciência foi essa? A anestesiologia. Olha para você ver, meus irmãos. Então, a anestesiologia foram descobertos alguns milênios após Deus ter anestesiado Adão. Então Deus ali foi anestesista, cirurgião. Então depois que Deus fez Adão cair em um sono profundo, ele em ato contínuo, o Criador submeteu Adão a uma intervenção cirúrgica e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então Deus foi anestesista, cirurgião. Então a operação, meus irmãos, a Bíblia diz que a operação foi tão perfeita que incluiu uma plástica. Então somente aquele que nos conhece a estrutura haveria de praticar uma medicina tão perfeita. Então o nosso Deus, quando faz, ele faz na perfeição. Ele não deixa marcas. Já pensou, foi ali encerrado uma das costelas de Adão? E foi na perfeição. E o terceiro, geneticista. Como última etapa da cirurgia, o Senhor extraiu de Adão uma de suas costelas. E desta formou a mulher. Então, aí tinha início a engenharia genética. Então, nesse processo, Deus vai além da mera clonagem. Ele traz a vida de um ser autônomo e cônscio de si. Então, aqui fala que Deus, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia do processo que ele ia formar esta mulher. Então, nós podemos dizer que a clonagem foi do próprio Deus. Terceiro subtópico, a principal característica moral da mulher. Deus criou Eva. Deus criou Eva a fim de que ela estivesse ao lado de Adão, auxiliando com sabedoria e prudência. Olha para você ver o propósito que Deus criou a mulher para estar ao lado de Adão. Olha, para auxiliar. Eu quero, Eva, eu te criei para você auxiliar ao lado de Adão com sabedoria e prudência. A idoneidade da mulher é permemorizada em Provérbios 31. Diante de sua companheira, Adão compõe um poema. E que poema foi esse? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Meus irmãos, aqui fala da característica moral da mulher. Esse terceiro subtópico. Nós podemos ver que em Provérbios capítulo 31, nós podemos ver ali que o rei Lamuel deixa a profecia que ele ensinou sua mãe. O que a mãe ensina para o rei Lamuel? A mãe dele ali como auxiliadora, edificadora, santificadora, fala assim, olha, falando para o rei Lamuel, que era o seu filho, não é próprio dos reis, ó Lamuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Aí o rei Lamuel deixa escrito assim, mulher virtuosa, quem a acharás? O seu valor muito excede ao de rubins. O que o rei Lamuel falou da própria mãe? Olha, minha mãe é virtuosa e o seu valor excede.
o de rubins, uma pedra preciosa, meus irmãos, muito almejada por muitas celebridades. Então, o coração do seu marido está nela, confiado, e a ela nenhuma fazenda falarás. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Então, nós podemos ver que o rei Lemuel, ali, dando as qualificações para sua mãe, uma mulher edificadora, uma mulher auxiliadora, auxiliando ele no trono, meus irmãos. Ele como rei. A mãe dele estava dando os ensinamentos. Olha, não é bom que os reis bebam bebida forte, e nem que os que bebam vinho, e nem que os príncipes bebam bebida forte. Para quê? Para que ele não esqueça dos estatutos e juízes, para não afligir os mais pobres, os mais humildes. Então ali, a mãe de Lemuel estava ainda dando conselhos para ele, uma mulher que procurava o bem do teu filho. Vamos prosseguir. Sinopse do tópico 2. A mulher foi criada a partir da costela de Adão, o que mostra que ambos têm a mesma origem, o pó da terra. Terceiro tópico, a instituição do casamento monogâmico. Vamos para o terceiro tópico. O Senhor não permitiu que o homem, instintiva e levianamente, se ajuntasse à sua mulher. Meus irmãos, o Senhor não permitiu, sabe o que ele fala? Olha, eu não quero que você se ajunte a uma mulher de forma leviana, de forma irresponsável. Mulher, ele falando assim, uma mulher não é para ser usada, nem uma ferramenta para ser usada. Aí nós podemos ver que ele fala assim, olha, eu não quero que você se ajunte. Ele fala assim, olha, eu quero que você se ajunte de forma solene, une-se através do casamento, decretando. Aí ele fala assim, olha, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Esta, pois, são as características do casamento. E quais são essas características? Monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, nós podemos ver que o primeiro subtópico, monogâmico. Então, o primeiro ideal do casamento é a monogamia. Um homem para uma mulher e uma mulher para um único homem. Então, infelizmente, não demoraria a aparecer o primeiro caso de poligamia em Gênesis 4:19. Então, nós podemos dizer que o primeiro caso da poligamia foi em Gênesis 4:19, pelo rei por Maleque, onde ele teve ali duas mulheres. Então, nós podemos dizer que depois da poligamia, veio o costume, generalizou, contaminando até os varões piedosos como Jacó, Gideão e Davi. E o mais notório, meus irmãos, foi dos polígamos. Foi quem? Salomão. A Bíblia diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Então, tal costume, que não era aprovado, mas temporariamente tolerado por Deus. Então, sempre acabava por acarretar sérios problemas domésticos. Então, nós podemos ver que Salomão foi ali, meus irmãos, o mais polígamo de todos eles. 700 mulheres.
A Bíblia diz que Deus falou assim, olha, não pegue mulheres estrangeiras. E Salomão pegou mulheres amonitas, edomitas, etéias. Não pega para quê? Para que você não venha contaminar, não venha desviar dos meus estatutos. Deus, o próprio Deus avisou Salomão, foi avisado. E o que aconteceu com Salomão? No final da tua vida, se desviou dos caminhos do Senhor, se contaminou com mulheres estrangeiras. Então nós podemos ver que Salomão foi ali o que mais chamou a atenção aqui na Bíblia, o homem que teve mais mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Então, a monogamia foi plenamente ratificada por Jesus e pelos apóstolos. Por isso, hoje a poligamia não tem lugar à igreja de Deus. Meus irmãos, nós podemos ver que a poligamia ali trazia vários problemas domésticos. Lembra de Elcana, quando teve as duas mulheres ali, Ana e Penina? Ali gerou o quê? Gerou confusão, gerou contenda, gerou inveja, gerou soberba. Então, este era um problema que estava acarretando. E o que Jesus fez? Ratificou logo isso com os seus apóstolos. Olha, vamos cortar. O homem tem que ser de uma mulher e a mulher de um homem. Então, foi ratificado isso aí por Deus e seus apóstolos. Vamos prosseguir. A instituição do casamento heterossexual. A heterossexualidade é o segundo ideal do casamento. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Ambos se completam. Portanto, o homossexualismo, quer masculino, quer feminino, é uma abominação aos olhos do Criador. Meus irmãos, nós podemos dizer que isso é uma abominação. É falar assim, ó Deus, olha, eu não estou satisfeito com o meu sexo, com o meu gênero. Eu não estou satisfeito. É ir contra a vontade de Deus. Então nós podemos dizer que Deus não aprova esse ato do homossexualismo, quer masculino, quer feminino. Então isso é uma abominação aos olhos do Criador. Levítico 18, 22. A indissolubilidade. Finalmente, o terceiro ideal do casamento é a indissolubilidade. Meus irmãos, o casamento não foi feito para ser dissolvido. Nós vivemos tempos que as pessoas estão separando por nada, por tudo e por nada. Está banalizando o casamento. E eu vou falar algo aqui muito, muito forte, meus irmãos. E Satanás tem usado pessoas para destruir os casamentos. O inimigo, o adversário, tem usado pessoas para destruir o casamento. É como se fosse, pastor João Paulo, alguém chegar e falar assim, olha, ô Maria, Pedro está te traindo. Você vai confiar, meu irmão, naquilo que o homem está falando para você? Você vai acreditar naquilo que qualquer um fala para você? É como uma pessoa vê ali uma esposa de seu amigo entrando no carro com outra pessoa e fala assim, olha, eu vi sua mulher traindo, entrando no carro com outra pessoa. Quando vai ver, aquela pessoa é tio da mulher, ou é irmão. A pessoa às vezes nem conhece. Olha o que o inimigo faz, meus irmãos, para destruir o casamento. Quem sabe que aquela mulher ou que aquela mulher não foi vítima de algum sequestro relâmpago, de algum maníaco. E nós temos que ter muita atenção. Então,
o casamento pode ser dissolvido em 3 circunstâncias: morte, infidelidade e abandono. No caso de traição conjugal, se houver guarida para o perdão, este não deve ser ignorado. Meus irmãos, se houver guarida para o perdão, por que ignorar? Aí eu vou naquela passagem ali da mulher adúltera, permite Josué, que somente com a frase Deus fez com que aqueles homens perdoassem aquela mulher adúltera. Escreveu na areia: quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Quem nunca pecou. É Deus falando assim: olha, você quer que eu aponte o dedo entre vocês, quem está em pecado? E eles fizeram ali, com meus olhos espirituais, eles fazendo ali um retrospectivo da vida deles. E falando assim: olha, eu estou em pecado também. Por que eu vou matar essa mulher? Por que eu vou atirar pedra nessa mulher? Se eu estou fazendo o mesmo que essa mulher fez. Então, meu irmão, se houver guarida, perdoa. Dá uma segunda chance. Dá uma segunda chance. Porque, meu irmão, todos nós falhamos. Todos nós cometemos erros. Então, meus irmãos, repudiar a esposa ou a esposa repudiar o marido. Você sabia que a Bíblia diz que quando nós repudiamos a esposa ou a esposa repudia o marido, a Bíblia diz que enquanto se o marido separa da esposa, enquanto aquela esposa não casar outra vez de forma legal, o casamento daquele homem vai ser amaldiçoado. Quando repudiar, não vai ter um casamento frutífero, meus irmãos, próspero. Eu falo isso porque isso aconteceu na minha família. Nós somos uma família de 5 irmãos, homens, e dos 5, tem 3 que são separados, que abandonaram as suas esposas. E hoje, já tem muitos anos, e eles nunca mais se firmaram os pés, conseguiram se casar outra vez, meus irmãos. Por quê? Porque é bíblico isso. Repudiou a esposa. E isso, a Bíblia diz que em caso de adultério também, enquanto aquele homem que traiu aquela mulher, que se separou, enquanto um deles não morrer, o casamento, eles não estão livres da lei de Deus. Então, no caso de traição conjugal, se houver guarida para perdão, se não deve ser ignorado, não deve ignorar. Então, se houver guarida, se houver ali um diálogo, como houve o diálogo ali de Jesus com aquela mulher adúltera, perdoa. E aqueles homens perdoaram aquela mulher porque Jesus escreve somente uma frase na areia, falando assim: ó, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, se houver guarida, faça tudo para seu casamento não ser dissolvido. Então, sinopse do tópico 3. Vamos para o final. Deus instituiu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, meus irmãos, ali é a instituição do casamento. Conclusão. Eu quero pedir a amada igreja para ler a conclusão comigo, no 1, 2, 3.
Glória a Deus. Meus irmãos, não somos produto de nenhum processo evolutivo, mas de um ato criativo de Deus. Então nós somos produto de um ato criativo de Deus. Foi Deus que nos criou. Então o ser humano criado no sexto dia tem o quê? Tem a obrigação de glorificar o autor e preservador da vida. Então que nós possamos glorificar o nosso Deus como preservador das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Quero estar convidando aqui o nosso pastor João Paulo Moreira. Que Deus abençoe a tua vida de maneira toda especial. Quero agradecer também a vossa presença.